Estamos aqui no consultório do professor Cunio Inamoto, em Porto Alegre, na Quantum Bio. Gentilmente ele nos recebeu para conversar então sobre terapias ortomoleculares e terapias ortobiomoleculares. Vamos entender hoje a diferença e muito mais informações que nós vamos ter aqui com o professor. Ele tem formação em terapia ortomolecular e formação em medicina biomolecular e radicais livres, pela Sociedade Gaúcha de Medicina Biomolecular. Do Japão, ele agregou recursos da física quântica e da biorressonância aos seus tratamentos, melhorando os resultados, especialmente quando se trata de saúde preventiva. É pós-graduado em nutrição e qualidade de vida e autodidata em biofísica quântica. É criador da técnica terapêutica que chamou de terapia ortobiomolecular. O professor lançou também, já com grande sucesso, um curso de pós-graduação para profissionais de saúde e também deu origem à Quantum Bio, aqui em Porto Alegre, que é uma linha de produtos da qual ele é consultor científico. Muito obrigada, professor. É um prazer recebê-lo aqui no meu consultório e ter essa oportunidade de falar alguma coisa dentro das experiências que a gente tem, né? Obrigada. Primeiramente, vamos conversar um pouquinho, professor, sobre o que é ortomolecular e ortobiomolecular, essa diferença que o senhor estava me contando aqui agora, e como isso implica num tratamento mais preciso da saúde. Não digo diferença de um para outro, é que na verdade a ortobiomolecular é um avanço um pouco mais da ortomolecular. Aqui a ortomolecular é uma terapia válida, bastante utilizada, né? Porém ela vai a nível molecular, né? Como vocês podem ver nesse quadro aqui, né? Sempre lembrando que nós pertencemos ao universo, né? Tá? O universo é constituído de galáxias, galáxia é constituída de planetas, planeta de ecossistemas, ecossistema de comunidades e comunidades de organismos, né? E o nosso organismo, né, é formado de sistemas, né? Sistemas são feitos de órgãos, os órgãos de tecidos, tecido de células, as células de moléculas, né? Na verdade, as doenças normalmente conhecidas são desequilíbrio das moléculas que nós temos no organismo, tá? Mas nós temos que lembrar que o desequilíbrio das moléculas vem a nível atômico, né? Aí que eu fui desenvolver um estudo maior para desenvolver os problemas abaixo das moléculas, né? Que entra no método atômico, das partículas, e aí a gente acabou caindo na energia quântica. Não tem por onde surgir, né? E aí que eu desenvolvi esse método ortobiomolecular, que é uma continuidade da ortomolecular, né, na procura dos fatores que desenvolvem distúrbios a nível molecular, né? Então isso nos trouxe outros tipos de resultados, né? Eu trouxe do Japão algumas formas de como medir isso, como quantificar isso, né? E não tem como buscar o causador da doença, senão a nível molecular e a nível atômico. Atômico. Né? Isso que o senhor está nos explicando aqui, então, é que quando chegamos no nível do átomo, nós temos que usar, então, um tratamento mais quântico. Sim, porque quando fala em terapia ortomolecular, entra muito no mérito dos radicais livres. Isso. Certo? Mas o radical livre, ele acontece a nível atômico, né? Porque o radical livre é um disparelhamento atômico, né? Ou seja, as moléculas desestabilizam por perda do dispareamento, do pareamento molecular, né? Tá? Então, eu sempre explico para os leigos, porque eu faço muita palestra, né? E eu explico que, eu cito como exemplo um baile, né? Num baile, tá todos os casais dançando na maior tranquilidade, né? Aí chega um vilão querendo dançar, mas não traz o par, né? Então ele pega rouba a mulher de um par ali e começa a dançar. Aí começa o desequilíbrio. Na verdade, esse vilão que chegou é o causador de radicais livres, né? Então ele começou a desparelhar todos os casais e aí criou uma bagunça, aí surgem mortes, feridos, né? Devido a um átomo que veio atrapalhar o ambiente, né? Então, na verdade, a radicais livres, né, são causados por fatores externos, normalmente, né? Radiação é o principal causador de radicais livres, né? Porque a radiação mata as pessoas por radicais livres, né? E hoje, cada vez cresce mais essa poluição chamada radiação, que ninguém escapa disso. A internet sem fio já é uma radiação, né? Então, se você olhar todos os aparelhos, instrumentos que não têm fio,
né, geram radiações, né? E todos os aparelhos que têm motores, etc., também geram radiação. Então, nós estamos criando um mundo, né, onde o índice de radicais livres aumenta cada vez mais. E radicais livres causam câncer nos tecidos moles. Então, hoje, o índice de câncer em tecidos moles, como cérebro, pulmão, mama, útero, próstata, é muito grande. Verdade, doutor. A prevenção seria uma maneira de nos fortalecer contra os radicais livres? Sim. A partir de quando que a gente começa a pensar nisso, doutor? Olha, primeiro começa onde a gente dorme, né? Onde a gente dorme não pode ter emissores de radiação, né? Telefone sem fio é pior que celular, né? Televisor, aparelhos eletrônicos não deveria ter onde a gente dorme, né? Então, na verdade, podemos dizer que toda a população, não só no Brasil, no mundo inteiro, né, estão contaminados pela radiação, né? E graças a Deus eu trouxe do Japão um método que a gente consegue limpar a radiação em segundos, em 8 segundos, né? Então, com isso, eu pego uma pessoa, crianças hiperativas, né, pessoas que não dormem direito ou acordam cansados, normalmente tem muita radiação, né? E nós temos como detectar a radiação pela física quântica. No tratamento preventivo, a ortobiomolecular deve ser excelente, né? Mas num tratamento um pouco mais pesado, para uma pessoa que passou a sofrer um trauma por alguma doença grave, como funciona? A gente tem que medir a ressonância da pessoa em relação ao universo, né? Quando uma pessoa sai dessa frequência harmônica, que é uma ressonância devido à situação universal, campo magnético, enfim, toda a questão universal, o que acontece? Ela começa a dar desequilíbrio a nível atômico, né? Aí entra no nível mitocondrial, etc. E esse desequilíbrio é a fonte básica causadora, né, de radicais livres, né? Porque toda doença, não interessa qual seja, tem a participação de radicais livres, né? Por exemplo, leucemia. Leucemia, dá para dizer que 90% do causador da leucemia são radiações, que afetam mais as crianças, porque as crianças têm menos proteção, né? Tá. E agora, como prevenir isso? Isso que é importante, porque às vezes a pessoa vem aqui, a gente levanta as questões, onde é que surgiu a doença da pessoa, né? Mas se a pessoa lá na casa dele está dormindo no lugar errado, onde tem radiação, onde tem isso, por isso que muitas vezes eu vou na casa das pessoas, pessoas que não têm uma melhora que eu espero, eu vou na casa das pessoas, né? E aí eu encontro televisor, né, emissores de radiação, telefone sem fio. As gurizadas hoje dormem com o celular embaixo da travesseira. É um absurdo isso, né? Fora isso, a gente está indo hoje a nível de alimentação também, né? Porque tem muita alimentação que tem radiação. Outra coisa que a gente enfatiza bastante também é a presença de parasitas nas pessoas. Hoje nós podemos dizer que mais de 90% das pessoas têm parasita a nível cerebral, né? No jornal de hoje, na Zero Hora, tem um lugar que diz que 95% das pessoas têm zoster, né? Que vem do herpes zoster, que é um vírus, né? Que vem da vacina da varíola, né? Enfim, quem teve varíola tem esse vírus, né? Tá? E o vírus zoster, ele quando entra no nosso organismo, ela muta em mais ou menos 100 tipos de vírus. Citomegalovírus, mononucleose, Epstein-Barr, é tudo vírus da herpes. E a medicina parece que está se acordando agora, mas a gente vê que isso é uma coisa muito séria a nível mundial. E isso a gente consegue ver a nível atômico, né? O diagnóstico, a pré-diagnóstico que a gente faz, a gente detecta isso por ressonância, né? A doença não é uma coisa errada, né? A doença é uma coisa muito certa em cima de fatores errados, né? Para a gente pesquisar o que está errado, o que fez a pessoa desenvolver aquela doença, a nível molecular é muito restrito, né? Então, quando a gente vai a nível atômico, através da física quântica, a gente consegue descobrir os fatores, né, que desenvolveram a tal doença, tá? Então, porque se a gente não eliminar a fonte causadora, não estabiliza as melhoras, né? O problema volta de novo. O câncer é o típico disso. O câncer, a medicina tenta tirar o tumor,
extrair isso, fazer aquilo, mas não se preocupa em saber por que a pessoa desenvolveu aquele câncer, né? Então a gente vai na origem das causas, né? E isso tem tido um bom resultado, né? Outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, que a terapia ortobiomolecular, né? A gente usa processos não invasivos, né? Não tiramos sangue, não existe, é só pela ressonância. E a ressonância é um mérito físico, né? Tá? E essa ressonância é utilizada em muita coisa, por exemplo, a emissora de rádio. Por exemplo, lá na Alemanha está emitindo ondas de rádio, né? Sintoniza aquela frequência que você pega aquela emissora. Não precisa puxar cabo nem fio, é uma ressonância, né? Controle remoto, aperta um botão, gera uma frequência, abre a porta da garagem, né? Desliga o alarme, é uma ressonância, né? Então esse mesmo princípio da ressonância a gente utiliza, né, para detectar os metais tóxicos que a pessoa tem, os amálgamas, ligas, né? Parasitas principalmente, porque na medicina, para detectar parasita é um problema muito sério, né? Basta dizer que no jornal de hoje tem que 95% das pessoas têm os zoster. Como é que se detecta os zoster? Porque os zoster, quando entra no nosso organismo, ela muta em mais de 100 tipos de vírus, né? Pela ressonância, aqui no aparelho, que é 40 mil vezes mais sensível que a ressonância magnética, a gente consegue detectar se a pessoa tem ou não tem. E ainda nós podemos, pela ressonância, verificar onde é que está esse parasita, né? Que maravilha! Então, é um método que isso eu estou passando. Hoje eu tenho quase 300 médicos credenciados que usam o meu método, né? Nós queremos chegar nos próximos 2 anos a 1000 médicos utilizando. Nós não trabalhamos contra o médico, pelo contrário, nós queremos as informações deles, as experiências deles, e nós associamos a física quântica para que ele tenha uma eficiência melhor a nível clínico, né? E isso o pessoal está bastante fascinado. Eu tenho um médico de Brasília, que ele é obstetra, né? Na semana seguinte do curso, ele convocou 10 mulheres grávidas e acertou o sexo das 10 crianças sem tocar nelas, só pela ressonância, né? Então esses recursos a medicina normal não tem. Então a gente está passando, porque não adianta nada eu levar isso para outro mundo, né? Eu quero passar isso para os médicos. Então eu agradeço, aproveitando a ocasião, eu agradeço aos profissionais da saúde em aceitar o que a gente descobriu na física quântica. Até onde eu sei, o seu curso em São Paulo está sempre com vagas lotadas. Sim, o curso de pós-graduação que nós estamos fazendo através da FAPES, né? Antes de lançar o curso, já lotou o curso, né? Então a gente vê que tem pessoas interessadas e nós estamos aí para repassar o que a gente aprendeu dentro do trabalho clínico, né? E esse ano nós estamos chegando a 20 mil clientes atendidos, né? Eu vejo, pelo que eu já conheço o senhor há um tempo, a preocupação em levar o esclarecimento para a comunidade. E isso é feito através dos seminários, que já estamos com 18 anos de seminários produzidos hoje em São Paulo, Caxias, Porto Alegre e Lajeado. Esses seminários se chamam Saúde e Prevenção. São abertos à comunidade, não se paga nada. Você pode ir aqui em Porto Alegre, por exemplo, eles acontecem no Hotel Continental, e são gratuitos, pode levar a sua família. Cada seminário que é conduzido pelo palestrante professor Cunho é um aprendizado sobre determinados órgãos e sistemas, ou como o próximo que vai ocorrer agora em 7 de julho, às 19h30, onde o tema vai ser longevidade. Nisso, professor? Ninguém melhor do que você, ninguém melhor do que a pessoa pode cuidar da sua saúde, né? E para cuidar da sua saúde, a pessoa tem que entender como funciona, né? A saúde é uma coisa tão importante que é muito pouco ficar somente na mão dos médicos. Verdade. Né? Eu acho que eles terão mais, os médicos vão ter melhor resposta se a pessoa entender como funciona o organismo, se cuidar, além dos cuidados que ele dá, né? Eu acho que é por aí que nós temos que ir, né? É que nós nos distanciamos da responsabilidade de cuidar da nossa saúde, e essa responsabilidade é nossa. Até eu acho que na escola as crianças deveriam ter um vínculo maior de entender o organismo, né, para que a própria criança possa cuidar. Eu estive visitando 3 escolas no Japão, tá? Nesse detalhe é muito minucioso lá, né? Então a criança sabe que não pode comer aquilo, não pode comer aquilo, porque sabe por que essa restrição melhora as condições de saúde, né? As consequências. Mas ficamos muito agradecidos com tanta informação
pela gentileza com que o senhor nos recebeu aqui. E acompanhe então a partir de hoje o quadro com o professor Kunio Inamoto, que vai se chamar, nós nomeamos agora, Física Quântica na Saúde. Então a gente vai ter sempre dicas e informações, e você também pode participar pelo blog da Rede Aquários mandando perguntas que a gente pode trazer aqui para o professor responder para a gente. Acesse www.redeaquarios.com. Muito obrigada, professor. Até o próximo encontro. Eu agradeço a oportunidade e eu fico à disposição da população para qualquer pergunta, qualquer dúvida, né? Porque, na verdade, o fator principal para a saúde se chama informação, né? Informação correta. Então, esse é o objetivo nosso e nós estamos aí à disposição. Então é isso. Muito obrigada, professor, pela oportunidade.